Algumas pessoas gostam de afirmar que, apesar de tudo, o Congresso brasileiro é, de certa forma, civilizado. Mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assassinato que ocorreu dentro do Senado Federal. No ano de 1963, o Senado foi marcado, entre outras coisas, por discussões e disputas políticas entre dois senadores representantes do estado de Alagoas. Arnon de Melo, que era do PDC, e Silvestre Péricles, pertencente ao PTB. Os dois tinham uma relação tanto quanto complicada e baseada em disputas de poder em seu estado de origem, o que levou o Silvestre Péricles a ameaçar seu maior opositor, Arnon de Melo, de morte. No dia 4 de dezembro desse mesmo ano, 1963, o primeiro senador a assumir a bancada para fazer uma fala foi justamente o Arnon de Melo, que foi direto ao ponto. Senhor presidente, permita Vossa Excelência que eu faça o meu discurso olhando na direção do senhor senador Silvestre Péricles de Góes Monteiro, que ameaçou me matar hoje ao começar o meu discurso. Estampidos, tumulto, tumulto. Logo após a sua fala, Arnon sacou sua arma e apontou em direção a Silvestre Péricles, que apesar de possuir 67 anos no momento do ocorrido, conseguiu se jogar no chão e desviar do tiro ao mesmo tempo em que sacava sua própria arma. Com a confusão instalada, alguns outros senadores tentaram evitar o pior e iniciaram ali esforços para tirar a arma de Silvestre de sua mão. Arnon de Melo, não satisfeito com o primeiro tiro que ele havia errado, disparou mais uma vez, acertando um dos senadores que estava tentando apaziguar a confusão. Seu nome era José Cairala e ele era um suplente que iria entregar o cargo no dia seguinte ao acontecido. O tiro foi fatal e Cairala foi assassinado em seu último dia como senador. Está reaberta a sessão. Esta presidência comunica que efetuou a prisão dos senhores senadores Arnon de Melo e Silvestre Péricles, fazendo-os recolher o primeiro ao Quartel-General da Aeronáutica e o segundo ao Quartel-General do Exército em Brasília. Neste instante, estão sendo elaborados os respectivos autos da flagrância do delito, que são a base do processo a ser instaurado contra ambos os senhores senadores. Uma vez ultimados, o Senado se reunirá em sessão extraordinária, secreta, para tomar as providências indispensáveis. Então, esta presidência, nos termos do regimento interno, designará um membro da mesa para presidir um inquérito relativo aos fatos verificados no plenário desta casa. Os senhores senadores, portanto, ficarão alertas, porque a convocação se dará a qualquer instante, ainda nesta tarde. Está encerrada a sessão. Tanto Arnon como Silvestre, principais expoentes da treta toda, foram presos, mas logo absolvidos. O Arnon, o autor do disparo, foi eleito novamente senador em 1970 e mais uma vez voltou ao cargo em 1978 como um senador biônico. E por último, uma curiosidade: o Arnon de Melo, o autor do tiro que causou a morte de José Cairala, é pai de Fernando Collor de Mello, ex-presidente da República e atualmente senador pelo mesmo estado do Alagoas. Aliás, o Collor teve seus embates acalorados no Senado, mas nada que saísse de xingamentos travestidos de palavras bonitas. E são palavras que eu quero que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente. Nem ela, nem o senhor, nem quem mais esteja deblaterando como o senhor deblatera, parlapatão que é desta tribuna. Mas, chatices à parte, foi uma situação bem incomum que aconteceu no Senado brasileiro
em 1963. Uma disputa entre duas pessoas levou à morte de uma terceira que não tinha nada a ver com a situação toda. E é por isso que eu peço que você deixe aqui nos comentários a sua opinião em relação a essa teórica civilidade do Congresso brasileiro, principalmente nos dias atuais, e se você acha que de alguma forma isso poderia ocorrer novamente no Congresso que temos hoje, né? E, enfim. No mais, tchau!